Minhas amigas e meus amigos, muito boa noite. Boa noite. O tema que nos coube à noite para falar tem uma densidade, é de importância para a saúde mundial, e eu vou tentar, dentro do que eu consigo, não fazer uma palestra de cunho técnico, porque não é o objetivo numa casa espírita fazer uma palestra de cunho técnico, psicológico, psiquiátrico. Eu vou tentar esclarecer algumas coisas de uma maneira em que a gente possa compreender o melhor possível e fazer uma correlação com os elementos de ordem espiritual que estão relacionados com o tema. Por ser um tema muito denso, ao chegar aqui, desde ontem que eu já estou sendo visitado, passei muito bem ontem, obrigado, e vi a psicosfera dos irmãos que estarão sendo atendidos durante a noite. Por isso, eu gostaria de pedir a caridade a vocês de manter uma vibração amorosa, fraterna. O pensamento que você emite aqui é material, fluídico, magnético, fundamental para os processos curativos, para os ajustes cirúrgicos que muitas vezes são feitos nas desconexões de laços obsessivos, e tudo que você puder trazer de melhor de você na sua vibração, nós agradecemos, para que nós possamos ser corresponsáveis na vibração, colaborando com os trabalhos da noite. Combinado? A depressão é um processo biopsíquico espiritual em que estão presentes sintomas de cunho cognitivo, ideativo, afetivo, instintivo e autonômico, que podem ou não tornar incapacitante a vida de uma pessoa por um período de tempo, a depender da intensidade, da frequência, da gravidade com que o quadro se apresente. Então, normalmente, do ponto de vista de um entendimento clássico do que vai caracterizar um processo depressivo, antes de falar dos tipos mais comuns de depressão que a gente encontra no consultório, a gente vai ter sintomas relacionados a uma melancolia, tristeza, sentimento de isolamento, sentimento de falta de sentimento, perda do prazer, inclusive por coisas que causavam prazer antes, dificuldade de concentração, dificuldade de tomar decisões, alterações de sono, alterações no apetite, perda da tonicidade nos músculos, palidez, redução do sistema imunológico, facilidade em se sentir fatigado, cansado, presença de irritabilidade, medos, ansiedade, angústia, dentre outras coisas. Como vocês podem ver, a depressão é um evento que afeta o indivíduo de maneira sistêmica. Em geral,
por conta do preconceito que a gente carrega em relação ao assunto, a gente tende a falar, aqueles que têm ainda esse preconceito, que uma pessoa que sofre de depressão tem uma vontade fraca, não sabe se posicionar diante da vida, não tem um pensamento positivo suficiente, e até nos meios espiritualistas, espíritas, é alguém de pouca fé. Isso tudo pode ser uma visão bastante equivocada e distorcida em torno da depressão, porque ela tem um aspecto múltiplo. Então a gente vai encontrar no processo depressivo um aspecto neuroquímico em que os neurotransmissores não estarão sendo produzidos em quantidade suficiente para transmitir os hormônios que vão regular humor, alegria, bem-estar, prazer, valoração, portanto, afetividade, e você vai ter a pessoa com humor disfórico. Então a gente tem aí o que? Os principais: o GABA, a noradrenalina, a acetilcolina, a serotonina, que é bem responsável pelos aspectos bem específicos do humor e do eixo ansioso, e a dopamina, um pouquinho menos importante, mas também importante, relacionado à capacidade de sentir prazer, bem-estar, alegria, vontade, que é algo que aparece comprometido também em alguns processos de depressão. As pessoas imaginam, e aí nos campos de pesquisa de neurociências, de psiquiatria, de saúde mental, de psicologia, com uma questão importante de o que causa um processo de desequilíbrio neuroquímico. É um processo emocional, ou o que causa um processo de desequilíbrio emocional nasce de um desequilíbrio neuroquímico? A gente não tem uma resposta nítida para dar sobre isso, sem considerar qual é a natureza da depressão. A maioria das depressões, 70%, 75% das depressões, tem cunho psicorreativo. Os outros 25, 30% têm cunho somatoforme ou endógeno, ou seja, são processos de ordem orgânica, como doenças prolongadas, por exemplo, tratamentos prolongados, processos pós-parto, e os endógenos, que têm um caráter de hereditariedade, em que aquele sistema orgânico já apresenta uma predisposição para não funcionar adequadamente, em que pese produzir em quantidades suficientes não só os neurotransmissores, mas também os hormônios, que são os reguladores desses sistemas que atuam para que a gente possa funcionar dentro deste corpo. Só para relembrar, a gente tem aqui um sistemazinho vestigial, que é responsável pela parte instintiva e reflexa, e todas as funções vitais, que a gente chama de sistema reptiliano. Então, entrando pela sua coluna, aqui atrás da caixa craniana, bulbo, cerebelo, então você tem o tronco encefálico, que vai compor essa parte vestigial chamada de cérebro reptiliano, responsável pela gestão do seu ritmo respiratório, dos seus batimentos cardíacos,
do ritmo do seu sono, do quanto de sangue vai sendo bombeado, de quantas hemácias vão sendo produzidas, de quando você toca numa chapa quente você retira a mão antes de pensar que sua mão está sendo torrada. Então você tem um reflexo. Então esse sistema não sofre o controle da nossa mente consciente. Ele é um sistema que vai lidar com todo esse aparato biológico instintivo, reflexo que sustenta a vida e faz com que o organismo funcione. Logo acima dele, uma outra instância chamada límbica, e aí você tem todo o aspecto relacionado a elementos emocionais, amígdala, fórnix, cingula, ínsula, e todas essas estruturas que vêm abaixo do córtex, que é aquela parte que normalmente a gente pensa enrugadinha e cinzenta, e que a gente chama de cérebro, só que ali dentro a gente tem essas outras estruturas subcorticais que são reguladoras de funções autonômicas relacionadas diretamente com o sistema nervoso simpático e parasimpático. Então, essa foi a parte técnica, só para a gente poder saber, né? Então, você tem um desequilíbrio neuroquímico e muitas vezes o processo da depressão foi deflagrado por conta de uma situação que você vivenciou. Uma perda, um processo familiar, uma separação, uma situação financeira complexa, uma doença, um processo traumático, enfim, tudo aquilo que envolva a necessidade de adaptação e assimilação em relação a um novo contexto, tudo aquilo que envolva muitas vezes que você faça algum tipo de enfrentamento a uma situação diante da qual você não estava preparado, então ela vem de inopino, e todas aquelas situações que de alguma forma vêm ao encontro de feridas que você já carrega a partir da experiência na estrada da sua vida. Faz sentido até aí? Ok, então a gente já entendeu que a depressão tem um aspecto neuroquímico, e a gente já entendeu que a depressão tem um aspecto reativo, ou seja, como se fosse uma maneira do nosso sistema psíquico tentar se balançar e se equilibrar diante de uma pancada. Nosso queridíssimo Jung dizia que a mente humana, o psiquismo humano, funciona de maneira compensatória. É isso? Então você tem conteúdos na consciência e conteúdos que não estão na consciência, mas estão no inconsciente. Outras abordagens, como a comportamental, não entendem que existe inconsciente, mas também não tem problema. Quando você peneira tudo, a gente encontra muitas similaridades e todas têm o objetivo de produzir saúde, que é a função da psicologia, que é a função daqueles que trabalham em saúde, produzir saúde, saúde num sentido geral. Mas Jung entendia que os conteúdos que não estão na consciência, pelo processo de compensação, estão no inconsciente. E Jung também entendia que existe um inconsciente que é pessoal, onde ficam sedimentadas as experiências que nós vivemos e que foram caindo em decantação, digamos assim, e abaixo disso, se pudéssemos pensar de forma geográfica, mas não é, um inconsciente que é coletivo, que vai trazer todos os padrões de prontidão e de resposta em relação a todos os temas da vida que a humanidade já atravessou, e isso é transmitido de maneira filogenética, ou seja, ninguém ensina uma mãe a ser mãe, ensina. Um arquétipo materno se constela numa mulher quando ela se torna
ciosa de sua gravidez. Às vezes ela nem está ciente de estar grávida, mas já constelou pelo desejo uma maternidade. Às vezes ela não pariu nenhuma criança, mas ela tem o arquétipo materno constelado em toda essa capacidade de nutrição. Não é assim? Ninguém ensina. Então a gente tem outros temas também, como por exemplo o herói, que é aquele que vai lá, desce na caverna, mata o dragão, pega o tesouro, salva a donzela e volta. Bom, Francisco, você está falando de heróis, donzelas, dragões, mães, para quê? Para poder fazer uma metáfora sobre a depressão. Quando a gente é tocado por um contexto, por um tema, por uma situação que mexe com determinados conteúdos nossos, que toca nossos complexos, que toca muitas vezes uma fragilidade de ego, e esse ego não se sente em condições de lidar ainda diretamente com aquilo, o próprio psiquismo tem processos de tentativa de homeostase, que fazem parte dessa função compensatória, que vão fazer com que a energia psíquica, que é vontade, que é libido, que é interesse, é o que move você, por exemplo, a estar aqui hoje assistindo uma palestra. A energia psíquica não é mensurável, mas ela é uma troca contínua entre a consciência e o inconsciente, e faz com que a gente deseje, pense, queira, faça, recue, avance. A energia psíquica está por detrás disso tudo, como a eletricidade está ali ligando o computador e fazendo com que os componentes eletrônicos cumpram a sua função, mas ninguém está vendo a eletricidade. Ela está caminhando ali através da corrente iônica, dentro dos fios, dentro dos componentes, gerando seus campos, suas impedâncias e fazendo a sua função. Mas ninguém está enxergando a eletricidade. Mas se alguém botar o dedo na tomada, a eletricidade vai se fazer sentir. A gente não consegue botar o dedo na tomada para sentir a energia psíquica, mas a gente consegue saber quando ela escapou, quando, por exemplo, num processo de depressão, você percebe que o seu ego esvaziou de vida, que é o que um chamava de rebaixamento psíquico. Então, quando acontece alguma coisa que é muito difícil, então a tendência do psiquismo é que a libido, que dá vitalidade à consciência, regrida para o inconsciente. O que é esse inconsciente? É a mãe, é o útero, é esse lugar protegido. Então é como se a gente fosse forçado, num processo de depressão, a olhar para dentro, porque não tem energia para olhar para fora. Tem vitalidade baixa, de manhã é a pior hora, tomara que esse dia acabe logo, eu não aguento levantar, estou sem força, estou triste, que dia cinzento, às vezes está um sol lindo, mas a gente vê cinzento, não acho graça de nada, o barulho me irrita, não quero conversar, não quero nem ver o WhatsApp, não quero responder. Não é isso? Então não tem energia para fazer as tarefas que eu costumeiramente faria, e eu me sinto um saco vazio. Eventualmente, só para a gente poder fazer um parêntese, e isso é muito importante, porque tudo que eu estou descrevendo, você pode dizer, ai meu Deus, eu sou depressivo. Então, eventualmente, a gente tem flutuações para baixo, que é natural, e a gente fica com o humor deprimido. Mas o humor deprimido não significa depressão. Por quê? Porque a depressão, para se configurar como depressão, precisa ter uma associação de pelo menos 5 sintomas
em grau de intensidade e frequência durante pelo menos 2 semanas, ininterruptamente. Então, eu amanheci triste hoje, estou depressivo. Não, você está com o humor deprimido. Você pode estar triste, pode estar melancólico, não necessariamente está com o humor deprimido. Então eu já sei o que foi que houve. Foi um espírito que se aproximou de mim e eu estou me sentindo assim. Eu não vou responder isso aqui agora, que é só uma provocação, falar disso daqui a pouco. Então, fechando parênteses, entendemos também que existem flutuações de humor que se assemelham episodicamente a um estado depressivo sem ser depressão. Correto isso também? Então isso também existe. E aí a gente vai ter aqui gradações de depressão diferentes. Desde um episódio depressivo que pode durar de 2 semanas até 1 ano. Não é isso? Você pode ter um episódio depressivo que se transforma numa depressão decorrente, porque aí você vai, se cuida, melhora, aí depois, antes de 2 anos, tem outra depressão. Depressão recorrente. Às vezes você, do episódio depressivo, já caminha para uma depressão maior, que já é mais incapacitante, que já tem sintomas mais severos, que muitas vezes impede que você cumpra suas tarefas laborais, que você se relacione, afeta a sua vida social, afeta a sua vida familiar, afeta a sua vida espiritual. E muitas vezes você não tem presença de nenhuma dessas imagens, mas você tem um humor distímico ou distimia, que é um tipo de depressão leve que envolve tudo que eu já falei aqui para vocês. O desequilíbrio neuroquímico, os processos relacionados a como lido com a vida. Mas só que a distimia é mais leve, mais bem caracterizada por uma irritabilidade, fadigabilidade bem constantes e um humor rebaixado, ou um bom baiano, um mau humor. E isso dura por mais de 2 anos. Para ser distimia, precisa ser leve e durar mais de 2 anos. Então muitas pessoas são distímicas e não sabem. São aquelas pessoas que aparentemente vivem eternamente insatisfeitas, eternamente aborrecidas, eternamente irritadas. E isso dura mais que 2 anos. Pode ser que seja um processo distímico. Mas Francisco, você prometeu que a palestra não ia ser técnica. Mas eu não posso deixar de explicar essas coisas, senão a gente fica pendurado de uma perna só. Não é verdade? Eu tenho que explicar essas coisas para a gente poder ver. Me lembrei daquela pessoa da minha casa. Porque a gente não lembra da gente, a gente lembra da pessoa que faltou. Aquela pessoa que você insistiu para vir hoje, que deveria ter vindo. Mas muitas vezes explicar esse espectro todo de possibilidades ajuda a gente a olhar para a gente. Porque em uma segunda olhada é fundamental que a gente compreenda que, se num processo depressivo, voltando ao nosso amigo Jung, a gente é forçado a olhar para dentro, e isso é um processo involuntário, é um processo inconsciente, portanto não é um processo de fraqueza da vontade, significa que aquilo que está tocando em mim mexeu em algum conteúdo que eu não sei qual é. Mexeu em alguma representação ou em algum significado que eu ainda não integrei. E é bem verdade que a maioria de nós, maioria mesmo esmagadora,
a gente não sabe transitar no eixo tristeza-alegria. Tudo acontece bem, a gente está alegre, a minha vida é ótima, que beleza, os espíritos estão me ajudando, fui para o Sheila, estou tomando passe trix, olha agora, tudo se abriu. Aí dá alguma coisa errada, tá vendo? Ó, você não é fraco, os médicos nesse dia não estavam bom, alguém deve ter feito alguma macumba para mim, e aí a gente fica oscilando em torno do que acontece. E o que acontece determina nosso humor e nosso estado de espírito. Isso existe ou não? Isso não é depressão não, viu gente? Isso é a atitude perante a vida. A maioria de nós vive sem saber oscilar entre esses eixos. E a gente, por uma imaturidade espiritual, a gente não aprendeu ainda que tudo que está muito bom em algum momento vai parar. E tudo que está muito ruim também em algum momento vai parar. E o bom vai ser substituído pelo neutro, pelo ruim, depois vai ser substituído pelo bom de novo, e assim a gente vai atravessando processos na nossa vida de maneira cíclica. É assim, gente. E aí a gente diz, na semana passada eu estava ótimo, hoje eu estou péssimo. Que vida! Mas é a dinâmica dos ciclos sob a qual nós estamos submetidos. Como ir aprendendo a lidar com isso para que a gente não precise chegar a um elemento de afecção psíquica, a um elemento psicopatológico, com o chamamento para que a gente olhe para dentro. Aí você pode dizer, então Francisco, temos como evitar a depressão? Podemos ter medidas preventivas, mas a gente não tem controle sobre esses eventos. Tanto que muitas vezes você vê pessoas extremamente potentes, autônomas, aparentemente poderosas, que a gente queria até ter a vida que elas têm, porque a gente acha que a vida das pessoas é melhor do que a nossa. E às vezes você vê elas adoecendo, e elas mesmo, quando o depressivo desse perfil, quando vai para o consultório, fica o tempo todo perguntando: o que foi que eu fiz de errado? Onde foi que eu falhei? O que eu poderia ter feito? Porque, em geral, a gente tenta explicar o que a gente sente de aparentemente inexplicável em coisas que são externas. E é bem verdade que algumas pesquisas apontam para o fato de que 60% das depressões atualmente têm raiz no estresse. Porque o estresse altera e afeta um eixo chamado hipotálamo pituitário adrenal, que, dentre outras coisas, tem a função de regulação e de autorregulação do nosso sistema autonômico. É por ali, por esse eixo, que vai ser produzida adrenalina e cortisol. Uma pessoa está muito estressada, vai medir o cortisol dela, que provavelmente está muito alto. E se o cortisol dela está muito alto, ela engorda, que bacana, né? E ela também baixa a imunidade, porque o cortisol, daí vem o nome corticoide, ele confunde as células de defesa do nosso sistema e elas não detectam os verdadeiros inimigos do corpo. E é bem nessas horas em que a gente está com a imunidade bem baixa que doenças oportunistas podem encontrar espaço, ou doenças, por exemplo, dessas que são muito temidas, como o câncer, podem encontrar uma expansão, porque o sistema imunológico não está reconhecendo o que está sendo reproduzido de maneira anormal. Vocês estão vendo então como tudo é muito interligado? Então, por exemplo, a norepinefrina, que é o mesmo que noradrenalina, responsável pela lipolase e pela degradação de certas gorduras relacionadas à circulação sanguínea, quando ela baixa muito, e ela é precursora da adrenalina,
ela pode causar uma série de doenças que a gente vai chamar de psicossomáticas. Mas a gente não pensa muito nisso, porque também, se for pensar, fica mais estressado. A questão é que nós somos convocados a perceber que nossas vidas sempre apresentarão embates. 2, nesses embates nós seremos normalmente confrontados com situações novas ou antigas, que a gente ainda não soube superar, e a gente vai precisar lidar com elas. 3, se a gente recua, é importante que a gente pelo menos comece a ter consciência de que é preciso buscar ajuda para descobrir o que em mim está sendo tocado quando eu vivo determinadas experiências. Então, virtualmente, nenhum de nós está livre do combate, porque nós estamos num planeta arena. Nós estamos num planeta que coloca a gente continuamente, não só diante do karma do que a gente plantou, mas do karma coletivo, da nação, do grupo familiar, do grupo onde a gente está inserido, não é isso? E a gente tem o tempo todo que tentar encontrar formas de solucionar os novos enigmas que vão continuar aparecendo. Eu fico imaginando assim: existe uma classe de pessoas, e a maioria de nós às vezes cresce educado para isso, que não pode sentir angústia. A angústia é proibida. E aí, na primeira sinalização de angústia, vai para a medicação, porque eu não quero sentir, eu não quero passar esse mal-estar. Isso é perfeitamente normal. Mas é importante que a gente lembre que às vezes a angústia está cumprindo uma tarefa sinalizadora. Ela por si só está falando de alguma coisa que a gente não está olhando. Então, quando a gente se depara com um processo depressivo, a gente precisa levar em consideração 3 aspectos de terapêutica. Um aspecto é o aspecto psiquiátrico. Então, se você sabe, se você tem sentido sintomas como esses, ou conhece alguém que tem sintomas como esses, e tem preconceito com o médico, ajude essa pessoa, ou se ajude a compreender que a medicina e a ciência existem para colaborar com a nossa saúde. Então, às vezes, é preciso que exista uma intervenção farmacológica para que você tenha um anteparo suficientemente adequado, reduza o sofrimento psíquico, para que aí você possa lançar mão da segunda perna dessa mesa, que é a psicoterapia, ou a terapia, se você preferir chamar assim. Porque se você tem espaço para lidar com o sofrimento psíquico, sobra um pouco de espaço para lidar com as causas dele, as raízes daquilo, que símbolos estão por detrás dessa doença, o que foi tocado. É uma depressão matriarcal que envolve uma relação de mais baixa estima, de sensação de abandono, de descuido corporal, de sensação de que não pode conseguir ter nutrição no mundo. É uma depressão patriarcal em que você tende a ter um eixo mais forte da culpa, de autorrecriminação, de autocobrança, e que a gente muitas vezes se confunde com aquilo que a gente faz. Então a gente vale pelo que faz e não pelo que é. Então vem dos processos de ordem patriarcal que podem estar no lastro da depressão. Ou é uma depressão de alteridade em que você se sente tendo cometido uma traição com você mesmo. Se anulou em algum relacionamento,
não atendeu a algum chamado que a vida lhe trouxe, olha para trás e acha que deixou passar muitas coisas e aquilo lhe deixa desgostoso consigo mesmo. Isso acaba fazendo com que você muitas vezes não tenha um limite claro entre sua relação com os outros e você acaba se perdendo na relação com os outros. Isso é uma depressão que pode ter um cunho de alteridade, que envolve alternância entre matriarcal e patriarcal. Ou você pode ter uma depressão em que a tônica principal é a falta de sentido de vida, a falta de propósito, a sensação de não pertencimento ao mundo, de desconexão da sua alma. E aí você tem uma depressão com dinamismo cósmico. Isso faz sentido, gente? Pois então, aí você vai, numa segunda terapêutica, buscar entender os porquês, os paraquês, até porque a gente deve pensar, e eu me trazer esse pensamento de uma maneira muito interessante, que todo processo de adoecimento pode ser convertido num processo criativo, num processo de descoberta, num processo de transformação e, logicamente, num processo cujo prognóstico pode sim ser uma cura. O pensamento junguiano entende dessa maneira. Então, quando eu sou visitado por uma afecção psíquica, isso é um convite muitas vezes mais eloquente de que eu preciso olhar para mim e resolver questões. Descobrir quais são as questões, porque às vezes nem eu mesmo sei quais são as questões, não é isso? E ir desatando o nó. Mas a depressão, particularmente, por ser uma situação em que não tem carga nervosa presente, né, você está numa resposta que a gente chamaria fisiologicamente de uma resposta de congelamento, pensando naquela ideia de luta, fuga e congelamento, a gente estaria numa resposta de congelamento, do ponto de vista fisiológico, na depressão. Então, não tem muita carga. Então, é um trabalho muito mais delicado do ponto de vista de consultório. E os pacientes, às vezes, eu não quero ficar logo bom. Quando é que eu vou voltar? Quando é que eu vou sentir tal coisa? Você confia que eu vou melhorar? Você acha mesmo que eu vou ficar bem? Você pensa isso de mim por quê? Você confia na minha melhora? E eles tentam encontrar respostas porque naquele momento não tem autorreferência nenhuma. E muitas vezes são pessoas que no momento anterior estavam muito inteiras, fazendo tudo, mas não prestaram muitas vezes atenção ao excesso de trabalho, ao excesso de dedicação a uma dimensão, a maneira com que lidaram com determinadas coisas. Então a gente tem no processo depressivo uma questão que é atitudinal. E é aí que entra a parte que é ao mesmo tempo espiritual e moral, porque a maneira com que nós lidamos com a vida, e eu menciono um pouquinho isso quando eu falo lá atrás sobre o eixo alegria-tristeza, que a gente não sabe lidar com isso, a gente desce muito e sobe muito, a gente não sabe que isso são partes da vida que não vão deixar de existir. A nossa relação com a vida, e muitas vezes a depressão deflagra isso, é uma relação que não contempla uma realidade incontestável, que é a finitude, a impermanência, a impossibilidade de que eu controle todas as coisas. E se eu não desenvolvo um amadurecimento emocional que me ajude a ir saindo desse lugar, eu posso, dentre outras coisas, adoecer emocionalmente, porque tudo que vem é como se fosse uma bomba. Aí vocês podem perguntar, só para que a gente possa, só ter 15 minutos para falar. Hoje passou muito rápido.
Vocês podem me perguntar, a depressão é um processo espiritual obsessivo? Uma obsessão causa uma depressão? Ou uma depressão causa uma obsessão? A gente pode se perguntar isso, e normalmente quem é espírita tende a achar que tudo é espiritual, né? E vamos pensar como a Emmanuel falava. Lembrar de Emmanuel na introdução do livro de André Luiz chamado Nos Domínios da Mediunidade. O prefácio do livro é de Emmanuel. Emmanuel, naquele prefácio, diz assim: nós somos antenas. Recebemos e emitimos conforme criamos. Faz sentido isso? Então, quando você está vivenciando um evento e você adoece emocionalmente, eu não estou falando ainda de interferência espiritual aqui, pode até ser que já tivesse alguma interferência espiritual, mas vamos supor que não haja. E aí você vive uma situação e aquilo abala você a ponto de você viver um processo depressivo, e aí o eixo do seu pensamento vai ladeira abaixo, porque você vai começar a ficar impregnado de pensamentos bastante sombrios. Não é assim? Pensamento é energia. A energia vai impregnando o campo áurico do depressivo. Uma energia vibracional de baixo teor vai atrair luz ou sombra? Sombra. Então é muito provável imaginar que o adoecimento, se já não havia um processo de ataque espiritual ali, abra brechas para que exista um ataque espiritual, porque não existe ninguém aqui que não tenha um passado, não é mesmo? E fora isso, existem aqueles irmãos ainda endurecidos e ignorantes, que mesmo não tendo nada a ver com você, muitas vezes eles se comprazem em ver alguém sofrer. Então, o tratamento é farmacológico, é psicológico e precisa ser espiritual. Dificilmente um processo emocional que tenha um elemento espiritual vai ser debelado se só for usado uma dessas três opções. Tem que ser usada as três: com adesão, com disciplina, com assiduidade, com seriedade e, sobretudo, com um entendimento de que isso que você está fazendo não é só para se livrar do sintoma, como é a natureza do ego. Isso que você está fazendo também com o intuito de se melhorar e, de quebra, ajudar quem possivelmente esteja no seu campo. Então, o tratamento espiritual vai consistir do passe, que vai retirar os fluidos nocivos, isso já alivia um pouco. Naturalmente, a pessoa adoecida vai produzir mais, porque vai continuar pensando ainda naquele eixo, mas logo nos primeiros momentos aquilo vai dar um alívio e muitas vezes afasta momentaneamente, se tiver uma interferência espiritual. E ela pode ser doutrinada, ela pode ser dissolvida em seus laços, não é isso? Mas a transformação íntima da pessoa ajuda. Aí você vem para o tratamento, você vem para a doutrinária. Por isso que é tão importante a doutrinária, porque já na doutrinária você já está reflexivo. Quando você vai lá para o passe e o seu campo é acessado pelo passista, uma parte das entidades que porventura já tenham estado no seu campo quando você chegou, já subiram para a mediúnica, que a essa altura deve estar pipocando lá em cima. Outra parte é retirada ali, nos processos mais delicados de desconexão espiritual, que muitas vezes não pode ser feito de forma abrupta, porque às vezes existem relações simbióticas de energia e que, se você retira de vez, você pode causar mais mal do que bem. Então tem que ter um tempo. Então está em tratamento, não falte. Não marque nada no dia do seu tratamento. Venha para o seu tratamento. Marque outro dia da semana. A semana tem 7 dias. No dia do seu tratamento, venha para o tratamento. Mas isso somente não é suficiente. Eu estou fazendo, gente, um apanhadão geral aqui para poder
aproveitar essa horinha que a gente tem para falar sobre um assunto tão extenso, né? Implante o Evangelho no seu lar. Se você escolhe um dia da semana e dedica esse dia da semana rigorosamente sempre no mesmo horário para fazer uma prece, uma leitura e uma interpretação que dure entre 20 e 25 minutos toda semana, você começa a transformar as energias do seu lar. Ah, mas minha família não aceita. Minha família é evangélica ou é católica. Use a Bíblia. Leia o Novo Testamento. Eles não vão objetar. Você não precisa falar de espiritismo. Você vai falar de Deus, você vai falar de amor, você vai falar de perdão, você vai falar de coisas que aproximam a alma da verdade, da bondade, de tudo aquilo que é mais virtuoso, mais belo. Não tem a ver com religião, tem? Ah, mas ninguém lá em casa aceita. Faça no banheiro. Faça no seu quarto. Leia em voz alta. Mas faça. Aí é só isso a terapêutica? Não. Comece a perceber que se você puder também se engajar na possibilidade de se instruir e começar a trabalhar e servir, você sai um pouco do eixo do seu ego e começa a olhar a dor do seu irmão, e isso também desenvolve em você o altruísmo, o amor, a caridade, o perdão. Você vai descobrir potencialidades que estavam na sombra, porque estavam em desuso, coisas boas em você, coisas positivas e que podem ser salutares. Então, Francisco, você está dizendo que a caridade cura a depressão? Não. A depressão ela é curada quando você resolve o conflito. É preciso ter paciência com o processo. Ah, mas a minha família vive me dizendo que eu não era assim. E aí eu quero dizer para você, familiar de pessoa depressiva, pare de ficar dizendo, não estou me conhecendo fulano, você não era desse jeito. Quando é que você vai voltar a ser como você era? Não faça isso não, isso gera pressão na pessoa. Também não fique o tempo todo ciceroneando como se a pessoa fosse um inválido, porque isso gera insegurança. Trate normalmente, com o amor que você trataria em qualquer outra circunstância. Mas evite pressionar. Ah, já sei, foi sua namorada que causou isso. Essa relação eu sabia desde o início que não ia dar certo, tá vendo? E porque as pessoas ficam tentando, até por amor, encontrar as coisas para poder saírem do processo. Eu tenho uma situação que eu acompanho, tem uma determinada gravidade, que o rapaz foi levado até para o exorcismo. Eu disse a ele, você não tem que fazer exorcismo, você tem que se olhar. Felizmente o frade do exorcismo disse, não tem demônio não, meu filho. O inimigo é interno. Teve uma lucidez fantástica, esse senhor, esse frade. E se você é a pessoa que está sofrendo do processo depressivo, ou tem constantemente, abrindo um pouquinho o nosso leque, flutuações para um eixo de melancolia e tristeza, crie rotinas saudáveis. Não gosta de malhar? Não malhe, mas ande, nade, bote seus pés na areia. A atividade física acorda o organismo que está congelado, libera um pouco de endorfina, descarrega um pouco dos resíduos de ansiedade e carga nervosa que estão fixados na fisiologia. Isso é dado real, não é coisa que eu estou fantasiando. Então crie rotinas saudáveis, passe a tomar mais sol, veja programas bons, pare de ver filme ruim, de violência, programa de violência, não entre em brigas políticas. Pelo amor de Deus, nosso país não precisa disso. Tenha suas convicções como você quiser, mas não brigue por causa disso. As pessoas têm se separado por causa disso.
Daqui a 100 anos as pessoas vão ter morrido e tudo passou. Faça a sua parte como cidadão, é mais ético. Pare de apontar os erros do seu lado oposto. Nós não precisamos de guerra. Nós precisamos de harmonia. Se a gente não constrói harmonia na maneira com que nós lidamos com as divergências externas, como criamos harmonia para lidar com as divergências internas? Não criamos. Criamos adoecimento. Por tudo isso, é fundamental que a gente desperte, não só para a gravidade de adoecimentos biopsíquicos, espirituais como a depressão. São coisas importantes que a gente tem que prestar atenção. E sobretudo, do fantasma do suicídio que ronda o processo da angústia, da ansiedade, da depressão, que é um caso à parte que não cabe aqui falar hoje. Cabe falar só uma coisa porque eu estou sendo compelido a falar. Não deixe de ouvir seu irmão angustiado. Se você está angustiado, não deixe de falar sobre o que lhe angustia. O silêncio mata nesses casos. Escolha alguém que você confia para você colocar para fora aquilo que está movendo você, que está ferindo você. É uma ilusão imaginar que destruindo o corpo você destruirá a angústia, porque sua consciência não reside no corpo. Ela será transferida para uma outra dimensão. Quer você acredite nisso ou não, não importa. Nós, pretensos espíritas, precisamos honrar a bandeira de nos dizermos crentes na espiritualidade. Ninguém pode honrar uma bandeira como essa se mantendo apegado, se mantendo avarento, se mantendo ciumento, se mantendo belicoso, se mantendo autoritário, controlador. Tudo que está nas suas mãos hoje vai esvair quando você não estiver mais aqui. Relativize o que acontece. Não entre em batalhas desnecessárias. O inimigo não está fora de mim e nem de você. O inimigo está dentro. São as questões que nós ainda trazemos. Portanto, a grande tarefa nossa, seja para cuidar da depressão ou de qualquer afecção psíquica, seja para construir um senso de identidade espiritual, é aprendermos a dialogar com a alma. Dialogue com a alma. Converse consigo mesmo. Você pode não ouvir nada, mas converse com a sua alma. Descubra o que sua alma precisa. Veja se a sua vida pode ser diferente do que é que está sendo agora. Permita-se mudar algumas coisas que podem ser mudadas. Não continue 2020 no ritmo que você está, fazendo as mesmas coisas e dizendo que quer mudar, e fazendo as mesmas coisas e mantendo os mesmos desenhos, os mesmos enquadres, os mesmos valores. Vamos prestar atenção ao que realmente é importante para nós. É uma resposta que ninguém tem como dar por você. Não é porque a vida é uma, a gente sabe que não é, a vida são várias, mas você não precisa desperdiçar esta, se mantendo aprisionado em coisas que já não lhe servem mais, arrastando cadáveres que apodrecem e apodrecem você junto com eles, carregando mágoas que fazem com que você se sinta amargo e infeliz ao longo de sua vida. Portanto, é preciso
que a gente se solte disso e coloque a nossa mente para uma meta maior do que somente resolver a conta de luz, o condomínio e a escola do filho. Tudo isso tem sua importância, mas isso não é tudo. Que Deus nos abençoe, que Ele nos proteja, que todos nós possamos sair hoje daqui muito fortalecidos. Não estou fazendo a prece de encerramento não, são só meus votos. Que Deus abençoe nosso querido Milano. E a irmã Sheila, querida amiga, derrame sobre ele todas as bênçãos que só um espírito pleno de amor é capaz de dispensar, porque está conectado a Cristo e a Deus. E preencha a sua alma de todos que você ama e de todos que estão nessa casa, já que a casa também é uma extensão de seu coração. Com essas bênçãos perfumadas, que sejam elas multiplicadas no tempo necessário para que você possa fazer todas as coisas que o Pai Maior lhe convida. E nós também, seguindo esse mesmo ritmo, conduzidos por essa vibração, que possamos também usar o tempo que temos ainda de estrada para fazermos as coisas cujo convite está batendo a nossa porta, na alegria ou na doença. Muita paz.